Fé e obras, o segredo que transforma sua vida espiritual. A fé é a fundação da vida cristã, algo que vai além da simples crença em Deus, mas envolve uma confiança profunda em sua palavra e em suas promessas. A Bíblia descreve a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1, indicando que a fé não é um conceito abstrato, mas algo concreto e ativo. Ela nos leva a acreditar em um futuro que ainda não podemos ver, mas que sabemos ser real porque Deus prometeu. Essa fé é mais do que uma afirmação verbal. Ela se traduz em ações. A verdadeira fé se expressa em atitudes, decisões e comportamentos que refletem nossa confiança em Deus, sem depender do que podemos ver ou controlar. Não se trata de esperar passivamente, mas de agir com a certeza de que Ele está no controle de todas as circunstâncias. A fé é a energia que nos impulsiona, a força invisível que nos mantém firmes, mesmo diante das adversidades. As obras, segundo a Bíblia, não são um mero complemento da fé, mas sua expressão prática e visível. Tiago 2:26 nos ensina que assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso revela que a verdadeira fé não se limita a palavras ou crenças internas, mas se manifesta em atitudes concretas. Não é a ação em si que traz a salvação, mas ela é a evidência de uma fé genuína que já transformou o coração. As boas obras não são um esforço para conquistar algo, mas uma resposta àquilo que já foi conquistado por Cristo. A fé que não resulta em ações de amor, bondade e obediência a Deus é uma fé que não gerou transformação real. A verdadeira fé se reflete em ações que glorificam a Deus, que servem aos outros e que cumprem sua vontade. A salvação, portanto, é um dom, mas a fé que a abraça naturalmente gera uma vida de boas obras, pois quem experimenta o poder de Deus se sente compelido a fazer o bem. No Antigo Testamento, a conexão entre fé e obras é evidente nas histórias dos patriarcas, como Abraão, que é considerado o exemplo de fé viva. Em Gênesis 22, Abraão demonstrou sua fé ao obedecer à ordem de Deus de sacrificar seu filho Isaque, mesmo sem entender totalmente o propósito. Verdadeiramente, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Sua fé não foi passiva. Ela foi ativamente expressa por meio de suas ações. Deus não pediu simplesmente uma crença, mas uma obediência que refletisse confiança plena em seu plano. A relação entre fé e obras no Antigo Testamento não é uma questão de perfeição, mas de disposição para seguir as instruções divinas, mesmo quando elas desafiam o entendimento humano. Abraão acreditava que, mesmo nas ações mais difíceis, Deus tinha um propósito soberano e, portanto, estava disposto a agir com base em sua fé. Assim, a fé se manifesta em ações que respondem à vontade de Deus, e essas ações são consideradas como frutos dessa fé genuína. A fé verdadeira transforma a vida de quem a possui, refletindo-se em ações que são mais do que simples gestos externos. Em Mateus 7,16, Jesus nos ensina que pelos seus frutos os conhecereis, destacando que a verdadeira fé é visível e se expressa em atitudes cotidianas. Quando uma pessoa tem fé, essa fé vai além da crença abstrata, tornando-se visível nas escolhas que ela faz, nas palavras que ela profere e nas atitudes que toma. A fé ativa é aquela que altera o comportamento, moldando o caráter à semelhança de Cristo. A fé que não resulta em ações é vazia, pois a verdadeira crença em Deus nos move a agir conforme seus ensinamentos. Assim, a fé verdadeira é transformadora.
Ela nos impulsiona a viver de maneira distinta, a fazer o bem, a buscar a justiça e a mostrar amor, pois ela é alimentada pela confiança de que nossas ações são guiadas pela vontade de Deus. Essa transformação interior é o reflexo de uma fé genuína que, por sua vez, se torna um testemunho visível para o mundo. A graça de Deus é o alicerce da salvação. Mas essa graça nunca nos isenta da responsabilidade de viver de acordo com os princípios de Deus. Em Efésios 2, 8, 9, a Bíblia afirma claramente que somos salvos pela graça, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser conquistada por nossas próprias forças ou méritos, mas é um dom imerecido de Deus. Contudo, essa graça que nos salva não é um convite para a inatividade, mas para uma transformação profunda que nos capacita a realizar boas obras. As boas obras são um reflexo da obra da graça em nossas vidas. Elas não são um meio de alcançar a salvação, mas uma evidência de que a salvação já foi alcançada em Cristo. A graça de Deus age no interior, mudando nossos corações e nos movendo a agir conforme a vontade divina. A salvação pela graça nos chama a uma vida de obediência e boas obras, onde a fé se torna a força motriz que nos leva a servir a Deus e ao próximo, com atitudes de amor, compaixão e justiça. Dessa forma, a graça é a base, mas as obras são a resposta, um reflexo da transformação que a graça de Deus opera em nós. E Paulo, em suas cartas, esclarece que as boas obras não são apenas ações que realizamos para agradar a Deus, mas frutos naturais de uma fé verdadeira que foi gerada em nosso coração pela obra de Cristo. Em Efésios 2:10, ele afirma que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. A salvação pela graça é o ponto de partida, mas as boas obras são a consequência direta dessa transformação. Não podemos separar a fé das obras, pois uma fé que não resulta em mudança de vida e serviço aos outros é uma fé incompleta. Para Paulo, as boas obras não são uma tentativa de merecer o amor de Deus, mas uma resposta ao amor que já recebemos. Elas são sinais de que nossa fé em Cristo é viva e eficaz, operando em nós e através de nós. A fé genuína nos leva a servir ao próximo, a viver de maneira justa e a agir conforme os princípios do reino de Deus. Portanto, a verdadeira fé para Paulo não é apenas algo que se declara, mas algo que se vive e se reflete em nossas ações cotidianas. A obediência a Deus é a verdadeira prova de que nossa fé é genuína, pois ela revela nossa disposição em seguir seus mandamentos, independentemente das circunstâncias. Em João 14:15, Jesus deixa claro que, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa obediência não é uma imposição, mas uma resposta espontânea ao amor de Deus por nós. Quando realmente amamos a Deus, não fazemos suas vontades por obrigação, mas por gratidão e respeito. A fé que não se traduz em obediência é uma fé que falta ação. A verdadeira fé nos conduz a viver conforme os princípios divinos, a alinhar nossas escolhas e atitudes com o que Deus ensina em sua palavra. A obediência não é algo que vem de fora para dentro, mas algo que brota do interior de um coração que foi tocado e transformado pela graça. Não se trata apenas de cumprir regras, mas de demonstrar que nossa fé está enraizada no amor genuíno por Deus. Quando obedecemos, não só honramos a Deus, mas também crescemos em nossa caminhada com Ele, vivendo uma vida que reflete seu caráter e propósito. A fé verdadeira é especialmente testada nos momentos de adversidade, quando somos chamados a confiar em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo ao nosso redor. Em Tiago 1:3-4, somos lembrados de que a prova da vossa fé produz a paciência, e que essa paciência, por sua vez, tem a sua obra perfeita. Nos tempos de provação,
A fé não é apenas algo que sustentamos internamente, mas algo que se expressa em como reagimos ao sofrimento e às dificuldades. Não é fácil manter a fé quando as circunstâncias nos desafiam, mas é precisamente nesse contexto que a fé se torna mais autêntica e forte. Quando enfrentamos dificuldades, nossas ações e atitudes mostram se realmente confiamos em Deus. A perseverança, a oração constante e a esperança em suas promessas tornam-se as obras visíveis dessa fé em ação. A adversidade não diminui a fé, mas a refina e fortalece, nos preparando para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Nesses momentos, a fé se torna o alicerce que nos mantém firmes, não porque entendemos o que está acontecendo, mas porque confiamos no caráter e nas promessas de Deus. A fé genuína, segundo a Bíblia, nunca está separada do amor. Em 1 Coríntios 13:2, Paulo afirma que, ainda que eu tenha toda a fé, de modo a transportar montanhas, e não tenha amor, nada serei. Essa passagem nos ensina que a fé sem amor é vazia, mesmo que seja impressionante e aparentemente poderosa. A fé verdadeira é movida pelo amor, e as boas obras que ela gera são realizadas com o propósito de refletir o amor de Deus pelos outros. Quando nossa fé não é acompanhada de amor, ela perde seu verdadeiro significado e se torna apenas uma crença fria e mecânica. A fé sem amor não é capaz de transformar, porque o amor é o motor que impulsiona nossas ações e nos conecta aos outros de maneira verdadeira e profunda. Quando amamos a Deus e aos outros, nossas obras se tornam expressão desse amor, uma evidência de que nossa fé é viva e verdadeira. Portanto, a verdadeira fé se caracteriza pela ação movida pelo amor. E é esse amor que torna nossa fé completa, como um reflexo do caráter de Cristo em nós. A Bíblia nos ensina que, embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, as boas obras realizadas em fé não passarão despercebidas, pois Deus recompensa com justiça. Em Apocalipse 22:12, Jesus declara: "E eis que estou vindo sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras." Isso nos mostra que, embora a salvação não seja baseada nas nossas obras, nossas ações têm um valor eterno diante de Deus. A motivação para agir conforme a vontade de Deus não é o desejo de recompensas terrenas, mas a certeza de que Ele vê e honra a fidelidade mesmo nas ações mais simples e silenciosas. As boas obras realizadas em fé são um reflexo do amor e da obediência a Deus. E essas ações, feitas com um coração sincero, terão sua recompensa no tempo perfeito de Deus. A promessa de recompensa não se baseia no tamanho ou na visibilidade das nossas ações, mas na fidelidade com que as fazemos. Deus, em sua justiça, reconhece cada esforço e cada gesto de amor, porque Ele vê além das aparências e conhece a intenção do coração. Assim, a recompensa de Deus é uma confirmação de que nossas boas obras têm valor eterno e refletem nosso compromisso com Ele. À medida que refletimos sobre a relação entre fé e obras, percebemos que não se trata de um equilíbrio entre dois elementos distintos, mas de uma interdependência vital. A fé é a raiz que nos conecta a Deus, e as obras são os frutos dessa conexão, evidenciando nossa transformação interior. A verdadeira fé não pode ser separada das ações que refletem o caráter de Cristo em nós. Que possamos, portanto, viver de maneira que nossas crenças se traduzam em atitudes de amor, justiça e serviço. Cada ação que fazemos, motivada pela fé em Deus, tem um valor eterno e reflete o propósito divino em nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pela graça que nos salva e nos transforma. Ajuda-nos a viver uma fé ativa que não se limite a palavras, mas que se revele em ações que glorifiquem o teu nome. Que nossas obras sejam sempre um reflexo do teu amor em nós e um testemunho do teu poder em nossa vida.
Fortalece nossa fé em meio às adversidades e ensina-nos a obedecer teu chamado com humildade e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.